Em minhas observações sobre os insetos, notava uma sociedade transparente, indivisível e homogênea, um simulacro da infância, muitas vezes brutal, complexa, repleta de violência e invisível aos maiores. No texto de introdução do livro de contos Inventário de Predadores Domésticos, a autora Verena Cavalcante deixa claro quais são as duas principais inspirações das histórias: a infância e o mundo dos insetos. Com 26 contos, o livro foi lançado pela editora Darkside e colocou Verena entre os principais nomes do horror contemporâneo no Brasil. A autora já tinha outros 2 livros de contos, Larva e O Berro do Bode, e agora está prestes a lançar seu primeiro romance, Como Nascem os Fantasmas, do selo Suma da Companhia das Letras. No BDF Entrevista de hoje, Verena Cavalcante fala sobre seu novo trabalho, a importância da memória e o horror latino-americano. Olá, sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje eu converso com a escritora Verena Cavalcante. Oi, Verena, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e é uma felicidade tremenda. Vamos lá, então. Eu queria começar essa conversa falando do livro que está para ser lançado, Como Nascem os Fantasmas. Queria que você contasse um pouquinho do enredo, dos temas que você aborda nesse livro. Como Nascem os Fantasmas é um livro no qual eu abordo novamente a infância. Eu sou obcecada, né? Eu digo que é o que move a minha escrita, a infância. Então, a protagonista da história é uma menina dos seus 10, 11 anos, que vive numa cidade do interior do estado de São Paulo durante a década de 90 e é criada pela avó, que é uma líder espiritual muito poderosa na comunidade. E em uma noite de apagão, ela tem um encontro com um fantasma que fala com ela usando o corpo da avó. E a partir daí ela adquire uma obsessão muito perigosa, tanto para ela quanto para as pessoas que estão ao redor dela. É um livro em que eu trabalho amadurecimento, relações familiares, fantasmas metafóricos, literais, realismo fantástico, causos de interior, enfim, é uma miscelânea de tudo que me arrebata de alguma maneira. E conta como que foi esse processo, né, de passar dos contos para o romance. Quanto tempo você levou escrevendo romance? Como que foi essa experiência? Ai, olha, foi difícil, não foi fácil. Foi muito tempo eu pensava em escrever um romance, né? E as pessoas cobravam também, né? Desde a leitura do Larva, o Berro do Bode, né? Que depois se tornaram o Inventário, porque ele é uma compilação desses 2 livros, uma versão estendida desses 2 livros. Desde o lançamento desses contos, as pessoas meio que me cobravam, e o romance, o romance. E aí eu tinha algumas ideias aqui e ali, mas que não chegavam a ter a substância necessária, né? E aí eu estava idealizando um outro livro de contos e comecei a escrever um conto chamado Vovó Recebia Espíritos, que é um conto bem autobiográfico, porque eu cresci com uma avó que era uma líder espiritual, que era uma médium muito poderosa. E usando essa memória de uma noite de apagão em que eu me deparei, né, com a minha avó ali encarnada de algo, eu comecei a escrever esse conto, Vovó Recebia Espíritos. E aí, enquanto eu fui escrevendo, ele foi virando outra coisa. Foi aumentando, foi crescendo, e aí eu vi, já tinha 40 páginas, e aí eu falei, puxa, o que eu vou fazer com isso? E aí ele foi escapando da minha mão, virando, criando vida própria e como nascem os fantasmas nasceu aí. Levou tempo, levou
uns 3 anos para ficar pronto. Ele não é um livro extenso, ele é um livro consideravelmente curto para um romance, ele tem 160, 170 páginas, mas foi trabalhoso, eu escrevi muitas versões e se deixasse eu continuava escrevendo, assim, ainda eu tive que soltar ele, mas se eu pudesse eu ainda estava aqui, escrevendo de novo, de novo, de novo, de novo, porque eu sou dessas. Uma vez eu vi uma entrevista, acho que foi com a Nara Vidal, e aí ela estava falando sobre um livro dela, né, e que é um romance, ela falou, eu precisava ver quanto tempo eu ia aguentar ficar com essa personagem, né, porque o romance tem isso, você convive muito tempo com aquelas personagens, com aqueles temas. Como que foi isso para você? Sim, foi muito cansativo, né? Realmente tive que soltar a mão dessa história, dessas personagens, porque já fazia muito tempo que a gente escreve mesmo quando não está escrevendo, né? A história fica rolando na nossa cabeça. E a gente fica imerso nessa mitologia que a gente cria, né? E como eu sou meio masoquista na literatura, eu gosto de falar de sofrimento, eu gosto de falar de violência, eu gosto de falar de angústia. Eu fico mergulhada nesses sentimentos enquanto eu estou escrevendo. Então, depois de 3 anos, eu não aguentava mais, eu só queria que fosse embora. Ao mesmo tempo, eu morro de saudades também. Agora fica essa sensação de que o livro não é mais meu, agora o livro é dos leitores, o livro é das pessoas e já não me pertence. E aí eu fico com essa saudadezinha. Verena, você citou na primeira resposta que você é obcecada pela infância, né? De onde vem esse interesse, né? Por que a infância talvez seja o seu principal tema de trabalho na literatura? Quando eu comecei a escrever, né, eu trabalhava numa editora que publicava livros focados em psicanálise, psicologia e tal. Então eu lia muito material sobre. E um dos temas que mais me fascinava era a psicanálise de crianças ou as teorias freudianas, né? Envolvendo a infância em si como esse período basal da vida em que há traumas, repressão e que acaba moldando a nossa personalidade, todas as nossas estruturas psíquicas, né? Então, esse foi um motivo, e o outro motivo é porque eu sou alguém muito cheia das reminiscências, e eu tive uma infância muito peculiar. Eu acredito que todos nós tenhamos tido infâncias peculiares, mas eu tive uma infância muito maravilhosa e muito assustadora ao mesmo tempo. E eu nunca senti tanto medo quanto quando eu era criança, eu nunca fui tão feliz quanto quando eu era criança, e eu reflito muito sobre isso e sobre as coisas que aconteceram, que me tornaram o que eu sou hoje. Então, eu acredito que é um terreno muito fértil para entender o ser humano. E tem uma coisa, né, dentro da infância que são as memórias de infância, né, que também é um tema que me interessa bastante, como leitora, enfim, porque as memórias de infância, pelo menos assim, para mim, né, ao mesmo tempo que elas me aparecem muito intensas, elas aparecem sempre com uma certa névoa, né, uma coisa que a gente não lembra exatamente como aconteceu, mas ao mesmo tempo é muito forte. Isso para mim já parece ser um terreno perfeito para o terror, né? Sem dúvida, eu concordo. E eu acho que o que sobra dessas memórias é a sensação, né? Às vezes a gente não lembra exatamente da ordem dos fatos ou do que aconteceu, mas a gente se lembra da sensação, de como você se sentiu, da vergonha, ou do medo, ou da dor. E realmente é um terreno que permite que a gente encontre vários caminhos e crie várias situações tendo como base essas memórias, essas lembranças.
E eu acho isso muito, muito fascinante, em todos os sentidos. E no seu livro, O Inventário de Predadores Domésticos, né, o livro de contos, a infância aparece muito envolta em violência, né? Então a gente tem temas ali como sexualidade, como abuso sexual. Queria que você falasse um pouco como foi trabalhar com esses temas, né? Se você tomou algum tipo de cuidado, se houve algum tipo de medo da reação das pessoas, né? Lembrando que hoje a gente vive num tempo que, por um lado, a gente tem muito avanço em questões de gênero, mas por outro a gente tem, por exemplo, pessoas querendo que haja um botão no streaming para pular cena de sexo, né? Então, assim, o debate vai muito para os extremos, né? Como que foi trabalhar com esses temas? Então, olha, quando eu escrevi esses contos do Larva, não se discutia muito cultura de cancelamento, por exemplo, ou esse negócio de temas sensíveis, de gatilho. Eu escrevi o livro em 2012, o Larva. E quando eu fui compor o inventário, né, com a Dark Side, eu escrevi outros contos dentro da mesma temática para estender, né, um pouco o livro. Mas, olha, eu vou ser bem sincera, é uma coisa que não me preocupa. Eu, eu acho que a vida é feia, ela é linda e feia e incrível e horrorosa, e a literatura é um espelho da realidade. Eu vou colocar aquele espelho ali. Quem não quiser ver, não tem problema. Pode até tentar quebrar, mas paciência. Eu não tenho muita preocupação com essa questão. Quando eu escrevi esses contos, na verdade, eu tinha em mente falar sobre traumas de infância. Então, todo conto, toda história, cada uma das histórias ali que compõem essa primeira parte do inventário, algo acontece e se essa criança, a maioria das vezes ela sobreviveu, né? Se essa criança sobreviver, no futuro, quando ela se tornar adulta, ela vai ter deslocado o medo dela para um objeto específico. Então, por exemplo, tem aquele conto em que a menina vai no cemitério, no velório do avô, e ela vê uma aranha no túmulo. Então, foi uma saída que eu encontrei para falar de aracnofobia. Então, eu acredito que essa criança no futuro se tornaria aracnofóbica. Ou teria medo de algodão, que uma vez eu vi uma mulher num programa de TV que tinha medo de algodão porque tinha visto alguém morto com algodão no nariz. Então, eu parti dessa ideia. O que causa traumas, por que as pessoas têm traumas. E por mais que eu falo dessas situações violentas, eu também faço questão de falar das situações boas, bonitas, que também permeiam a infância. Mas outra intenção era jogar um pouco de luz sobre, sobre a infância, desmistificar um pouco essa ideia de que é o período mais maravilhoso, lindo e puro da vida dos seres humanos, porque muitas vezes as crianças são negligenciadas, elas passam invisíveis, elas não são consideradas gente e elas são menosprezadas. Então eu queria também que as pessoas olhassem para as crianças com mais atenção. Tanto que o livro é dedicado à sua filha, né? Sim, o livro é dedicado à minha filha. Queria fazer mais uma... No... Ah, pode continuar, claro. Pode falar, por favor. Eu queria, continuando nesse tema, né, de temas sensíveis e tal, tem essa questão do alerta de gatilho, que algumas publicações usam de avisar, essa história contém, sei lá, suicídio, abuso sexual, né?
Eu, particularmente, não sou contra alerta de gatilho, mas às vezes eu acho que tem uma pressão muito grande em cima da literatura, da ficção, sobre uma responsabilidade com o leitor, sendo que o mundo, né, você liga o Jornal Nacional e você vê um genocídio ali, né? E às vezes eu acho que às vezes se coloca muita responsabilidade em cima da literatura que não faz tanto sentido, assim, né? Eu também, eu concordo. Eu acho que tinha que vir alerta de gatilho antes de alguns vídeos que a gente se depara quando entra na internet, nas redes sociais, por exemplo. Porque muitas vezes você tá lá para ver qualquer coisa e você se depara com algo horrível que te destrói completamente. Eu acho que na ficção, geralmente as pessoas sabem o que vão encontrar, né? Quando você pega um livro de horror, um livro de insólito, ou que vai abordar violência, eu acho que chega a ser meio que um pleonasmo você colocar alerta de gatilho. Claro que é uma opção editorial, é uma opção da autora, do autor, enfim, da pessoa que cria essa ficção, mas ao mesmo tempo me parece óbvio que você vai encontrar coisas que vão te tirar do eixo. E a intenção é essa também. Eu me sinto extremamente engatilhada, não sei dizer, me sinto extremamente angustiada quando vejo imagens de crianças que estão passando pelo genocídio na Palestina, né, em Gaza. Eu sei que se eu entrar em um portal de notícias ou em uma página especializada sobre essas questões, sobre a questão do genocídio em Gaza, eu vou encontrar aquilo. Então, se me faz tão mal, eu tenho que saber, né? Eu não sei, é minha responsabilidade nesse caso. A decisão é minha. Se eu vou ver um vídeo e chorar e me sentir impotente, me sentir incapaz e sentir que o mundo é horrível, eu tive a iniciativa de clicar naquele vídeo. A responsabilidade foi minha, não foi das pessoas que colocaram aquele vídeo ali. Então eu vejo a literatura da mesma maneira. Geralmente você sabe que você vai encontrar uma coisa desconfortável ali, né? Verena, queria te Então, fazer mais uma pergunta sobre o inventário. De onde que surgiu esse fascínio por insetos? não sei dizer exatamente quando. Eu, desde pequenininha, sempre gostei, assim. No início da vida, eu morava em São Paulo, capital, então eu morava num prédio. E os únicos insetos que eu encontrava eram tatus bolas. E eu gostava muito, assim, de encher tapuér com tatu bola, enfim. Mas aí chegou, até botei na introdução do livro, né? Que eu não sei se vão lembrar, os millennials vão lembrar, mas tinha uma coleção de livros, de revistas de insetos que saíam todo mês ou toda semana pela Abril, que era Mini Monstros, né? E eu colecionava esses fascículos, então vinha pecinhas para você montar uma aranha gigante, depois um escorpião gigante. Ah, daí, além dessas questões, eu depois, quando eu me mudei para o interior, eu me mudei para uma cidade de 55 mil habitantes na época, eu tinha uma vida muito livre. Eu tive uma infância muito de rua, assim, de ficar na rua, de ficar no campo, e morava perto de um lugar onde tinha um brejo, tinha bastante área rural, então eu conseguia ter acesso a vários insetos, né? E assim foi crescendo esse fascínio. Eu sempre enxerguei eles como alienígenas, extraterrestres, como se a gente convivesse com esses seres que são assim totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm estruturas de sociedade muito parecidas com as nossas, de colônia. E eu acho fantástico. Até hoje
Eu coleciono cadáveres de insetos e tenho muitos livros sobre o tema. É uma coisa que eu gosto muito, é um assunto que me fascina mesmo. E sempre que eu escrevo alguma coisa, eu gosto de botar um inseto que seja, um invertebrado que seja na história. Pode ser uma mosca que passa voando, mas vai ter um, ao menos um. E foi assim que eu achei a unidade do inventário de predadores domésticos, porque como eram dois livros de conto e um só, eu tinha que achar um ponto em comum. E o ponto em comum que eu achei foram os insetos que eu inseria em cada história. Verena, eu li uma entrevista com você em que você diz que luta contra a escrita. Eu queria que você falasse um pouco então desse processo de escrita. É pelos temas que você aborda ou é por aquela coisa de a história tá perfeita na cabeça, mas quando tem que escrever ela sai de um jeito meio truncado? Como que é? As duas coisas, eu acho que a minha cabeça não funciona fora do plano do sofrimento, assim, tenho, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu tenho que me rasgar. Eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar, eu tenho que ter vontade de desistir. Ao- Funciona, meu processo criativo funciona assim. Às vezes eu até tento fazer uma coisa que seja mais leve ou mais divertida e eu acabo voltando para essa área escura. Tem essa questão e também tem essa questão de eu ser muito, muito, muito autocrítica. Uma história. Então, demora assim muito tempo para escrever um texto, porque eu fico reescrevendo, reescrevendo e reescrevendo. Tenho muita dificuldade para enxergar o texto como uma coisa que está finalizada ou que é boa o suficiente. Sou a minha pior crítica Acho que todo e sofro escritor da tem um pouco pior. disso, essa Nossa, cobrança muito, né, acirrada em cima de si mesmo. com síndrome da impostora, pra Sim. caramba, pra caramba. Eu tô esperando o dia que vão descobrir que eu sou a pior autora que já existe. Você já ganhou uma estrelinha na Amazon ou ainda não? Já passou por esse Já, momento de. Já. já, mas eu nem me abalei assim, sabe? Eu já sabia que era uma estrela. E Verena, os dois primeiros livros saíram por editoras bem pequenininhas, depois foi a Dark Side, né, que é uma editora já maior, e agora a Companhia das Letras. Como que foi esse processo de furando bolhas? Ai, é esquisitíssimo, porque tanto Larva quanto o Berro do Bode eu escrevi despretensiosamente. Eu escrevi assim, pra mim. O Larva, inclusive, quando eu escrevi em 2012, terminei em 2013 e deixei assim no computador. E aí eu fiz uma oficina de escrita com um amigo autor, que é o Luiz Biagioni. E ele falou: alguém aí tem um livro que tem escrito, esteja engavetado? Eu falei: eu tenho um livro. Ele falou: deixa eu ler. Aí eu mandei para ele e ele mandou para a editora 8,5, que foi a editora que publicou Larva. Eu aceitei no susto, assim, levei o maior susto. Aí depois eu escrevi outro livro que eu também escrevi assim, que eu queria deixar bem gravadas as histórias que a minha avó contava, assim, que é o Berro do Bode. E aí eu tava conversando bastante com o editor da Penalux, que hoje em dia é a Literalux, e ele quis publicar, publicou também, mas ficou muito assim, lido pelos colegas autores e pelos editores das pequenas editoras. Ficou bem restrito. Não chegou aos leitores de fato, né? Então, eu não tinha muito essa sensação de escritora. Eu tinha a sensação de que eu tinha publicado dois livros, mas que eu não era escritora. Eu, sei lá, gostava de escrever, mas não era minha carreira, não era minha função.
tinha essa sensação. E aí, quando a Dark Side me contatou querendo publicar o meu trabalho, foi um susto maior ainda, porque eu não me via como autora de horror. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, às vezes as pessoas ficam, o quê? Como assim? Mas eu não me via como autora de horror. Eu achava que eu não fazia horror, que eu fazia outra coisa. Falava da infância, né? E o, sei lá, não era consciente, né? Era uma coisa mais orgânica, assim, mais intuitiva. E aí, quando a Dark Side me contatou, eu tive que lidar com esse rótulo agora de sou escritora, as pessoas vão me ler, né? Que não estão assim dentro do mercado editorial independente, vai chegar em leitores, pessoas que vão me ler e eu escrevo horror. Então foi um negócio enorme assim para lidar, foi super super louco. Não sei dizer como que eles. Ah, sim, sei. Um dos editores da Dark Side foi na livraria Travessa e um livreiro da livraria indicou o Larva. Era a única livraria do Rio de Janeiro que tinha o Larva, né? Que tinha meu livro. E aí esse livreiro indicou meu livro para um dos editores da Dark Side. Ele leu, gostou e foi assim que ele chegou até mim. Foi bem bizarro, assim. E, e aí, depois que eu escrevi o romance, a Suma demonstrou interesse também, que é o selo de ficção especulativa da Companhia das Letras. E é isso. Muito louco. Bom, e falando então em furar bolhas, a gente vai para um outro tema agora, porque a literatura de horror latino-americana está muito em alta, falam até de um segundo boom de autores latino-americanos, então vamos conhecer um pouquinho desse fenômeno. Mônica Ojeda, Mariana Henriques, Maria Fernanda Ampuero, Samantha Schweblin. Quem frequenta a livraria já deve ter se deparado com pelo menos um ou outro título dessas autoras. Críticos falam até em um segundo boom da literatura latino-americana. O primeiro foi nas décadas de 1960 e 70, com o realismo mágico de nomes como Gabriel Garcia Marques e Julio Cortázar. Agora, a nova onda é puxada por mulheres que escrevem horror, mas sempre ligado às questões políticas e sociais do continente. Em Nossa Parte de Noite, de Mariana Henriques, por exemplo, uma história sobre cultos satânicos e forças ocultas se conecta à repressão e aos desaparecimentos da ditadura argentina. O conto As Coisas que Perdemos no Fogo, da mesma autora, usa o grotesco para falar de violência de gênero. Tocando em questões dolorosas do passado e do presente da América Latina, essas escritoras atravessam fronteiras e mostram que o horror contado pela perspectiva feminina pode ser especialmente perturbador. Bom, eu sou suspeita porque eu sou fã de muitas dessas autoras e fico muito feliz de ver a literatura latino-americana tão rica e furando fronteiras, né, rompendo fronteiras. E Verena, você se sente de certa forma parte dessa onda de mulheres que escrevem horror na América Latina? Sim, eu me considero uma dessas representantes. Eu acho que existe muita consonância na literatura das mulheres da América Latina, incluindo o Brasil, que muitas vezes as pessoas esquecem que faz parte da América Latina nesse rol de autoras. Eu acho que a gente partilha da mesma história de violência, da mesma história de repressão política, de violência de gênero, de desigualdade social. E o horror enquanto ferramenta crítica e política, porque sempre tudo é político, inclusive a literatura, ele serve para exteriorizar essas questões que são muito similares, né, nesses locais entre as mulheres. E eu acho que a literatura de horror, por mais que também seja escrita por homens, ela é uma coisa feminina, uma coisa de mulher.
Eu tenho muito pra mim, assim, que ninguém escreve horror como as mulheres. As mulheres, elas sentem o horror de maneira diferente. Elas sentem o horror no cotidiano, no corpo, no desejo de gritar e se rasgar e revidar e não conseguir, porque fomos muito bem domesticadas. E a literatura é uma vazão, é uma forma de escape disso tudo. Para você, ser mulher num contexto ainda muito patriarcal, muito misógino, como é o da América Latina, já seria uma experiência de horror por si só. É uma experiência de horror todos os dias. Uma coisa. É um horror que é difícil de explicar, porque ele é muito físico, ele é muito essa sensação de savana, de você existir num contexto em que você é a presa. Eu gosto muito de fazer caminhadas, né? Todos os dias eu saio para fazer caminhada de manhã e não tem uma manhã em que eu não me sinta a presa de alguma maneira. E esse é só um detalhe do meu dia com o qual eu preciso conviver. E eu sou uma mulher de classe média que tem uma estrutura, uma ótima estrutura familiar, com um marido muito carinhoso e respeitoso, muito privilegiada. E mesmo assim eu vivo o horror de maneiras muito intensas todos os dias. Então eu acho que porque nós mulheres temos essas vivências, temos essa. A gente tem que calcular cada movimento, cada lugar, cada roupa, tudo. A gente experiencia o horror de maneiras muito mais intensas. E a gente tem que aprender a se defender, né? Muito cedo. Eu lembro, assim, uma experiência própria de ser muito assediada na rua com muito pouca idade, né? 12, 13 anos. Acho que essa é uma experiência universal das mulheres brasileiras. Sim. Eu estava pensando nisso hoje, eu estava pensando enquanto eu caminhava mesmo, que eu nunca fui tão assediada quanto dos 8 até os 12 anos de idade, assim mesmo. E você ser ensinada, né? Eu tenho essa lembrança. Eu nem me lembro se eu cheguei a colocar isso no Como Nascem ou em algum conto, porque é tão forte para mim que talvez eu até tenha colocado em algum texto. Eu me lembro de ver a reconstituição do maníaco do parque atacando as vítimas na televisão. Não sei se foi 2000, por volta de 2000. E a minha mãe me fazia assistir aquela reconstituição. E ela falava: você precisa saber o que acontece. Você tem que tomar cuidado. Você não pode falar com homens estranhos. Você não pode ir para lugares diferentes com homens estranhos. Olha o que acontece com as mulheres. E eu me lembro muito disso, assim, né? Isso ficou muito gravado para mim o que fazem com as mulheres. Então, o que é a literatura perto disso? Aí volta Nada. naquilo que a gente falou, né? Do gatilho. Às vezes tem um aviso de gatilho num livro, mas é só você entrar em qualquer portal de notícia e tem histórias de horror muito piores, né? E que são histórias da vida real. Verena, agora eu queria te fazer uma perguntinha, mais uma especulação, né? Quando a gente teve o primeiro boom de literatura latino-americana, lá do realismo mágico, era um contexto social e político muito marcado, primeiro pela Revolução Cubana e pela repressão que aconteceu quase como uma resposta à Revolução Cubana, né? Então, vários países aí do Cone Sul entraram em ditadura por um certo medo do comunismo, né? O fantasma do comunismo. E isso criou uma literatura muito rica, tocando em questões sociais, e uma literatura que atravessou fronteiras, né? Agora a gente tem de novo a literatura latino-americana atravessando fronteiras, sendo, né, traduzida para vários países. Que contexto que você acha que a gente tem agora? Por que o mundo está olhando para essa produção que, como a gente já falou, é uma produção
basicamente, né? Especialmente de horror e de horror feito por mulheres. Eu acho que o horror teve um. Eu acho que o horror está recebendo uma nova visão ultimamente, de pouco tempo para cá. Eu atribuo parte disso à pandemia, por mais que muitas dessas autoras, a maior parte delas já escrevesse, já publicasse antes, eu vejo que de 2020 para cá teve um aumento muito grande. Eu acho que isso é um sintoma da, do que a pandemia nos causou, do horror que a pandemia nos causou, do medo que a pandemia nos causou, da angústia. E isso tem que ir para algum lugar, então as pessoas procuram o horror, porque o horror também é um espaço de catarse, de acolhimento. E eu acho que houve uma maior recepção quanto a isso. E sobre o fato de ser uma literatura majoritariamente feminina, de certa maneira, eu atribuo, de certa maneira, aos aos movimentos políticos, aos movimentos sociais, às próprias redes sociais que deixam mais claro a desconstrução do patriarcado, a valorização da leitura de autoras, de arte produzida por mulheres. E eu acho que de 10 anos para cá teve uma mudança muito grande que foi meio que guiada assim pelas redes sociais, de certa maneira. E não sei, a gente está vivendo tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, historicamente falando. Eu tenho pena dos professores, todo mundo fala, né? Eu tenho pena dos professores de história, porque são muitas questões muito grandes, tanto sociais quanto políticas, quanto de conflitos e a tecnologia. Então a gente está numa miscelânea, uma coisa caótica, e eu não sei dizer com certeza o que poderia ser. Mas já tem vários caminhos aí para a gente especular. E eu lembrei, inclusive, acho que de uma pesquisa, se não me engano, que eu vi na época da pandemia, de que teve um aumento muito grande na venda de livros de ficção científica. Porque, de repente, o que a gente estava vivendo, a gente passou a viver, né, numa história de ficção científica. Até teve uma brincadeira, será que a ficção científica é o realismo do século XXI? Né? Porque o que a gente estava vivendo se parecia muito mais com aqueles filmes apocalípticos do que com o realismo que a gente conhece ali do século XIX e tal. Mas voltando um pouquinho aqui para as latino-americanas, tem algumas que você gosta mais, que te influenciam mais? Quem que você destacaria aí dessa onda? Eu gosto muito de todas elas, eu leio muito todas elas. Na questão de influência, eu vejo que algumas dessas autoras têm temáticas que dialogam bastante com as temáticas que eu gosto de usar na minha literatura, que são a Maria Fernanda Ampuero e a Mônica Orreda. Ojeda. Eu acho que a literatura da Ampuero e da Orreda conversa bem com a minha, e eu gosto assim mais. Mas eu gosto de todas. Eu gosto também da Fernanda Melchor, que é uma autora mexicana. Muito da Samantha Schweblin, muito da Mariana Henriquez. Gosto muito de uma outra autora que se chama Brenda Navarro. Ela não necessariamente escreve insólito, mas a literatura dela também tem um peso, também é perturbadora de certa maneira. E, e é assim, uma coisa bem interessante, bem legal sobre isso é que quando o inventário de predadores domésticos saiu, eu mandei um livro para Maria Fernanda Ampoeiro e ela leu. Uau! E foi uma loucura. E ela leu e me convidou para fazer parte de uma antologia organizada por ela, que é o Dantescas, esse livro aqui. Que lindo! E tem lindo, lindo, ilustrado, tudo. E ele, ela, nessa antologia, a Ampoeiro organizou
só com autoras latinas, com exceção da Charlotte Perkins Gilman, que é a autora do Papel de Parede Amarelo. Todas as autoras são latinas, então tem a Liliana Colanzi, a Mariana Henriquez, a Elaine Vilar Madruga, que é uma cubana, que eu tô para ler o livro dela, mas eu amei o conto, achei fantástica. Liliana Colanzi, a Laila Martinez, Silvino Campo, então muitas autoras incríveis, eu me sinto super honrada de participar. E, e eu, assim, é incrível, eu acho que é como se fossem várias irmãs, assim, que compartilham desse DNA histórico, social, de, do que é ser mulher na América Latina. Verena, a gente está terminando já, mas antes de finalizar, eu sei que você está com um livro para lançar, mas eu também sei que escritor está sempre trabalhando em alguma coisa nova. Tem alguma coisa nova que você está trabalhando e o que você ainda tem vontade de escrever? Então, no momento eu não estou trabalhando em nada, eu tenho um livro de contos praticamente pronto, mas que eu quero lamber ainda, quero lapidar e reescrever quantas vezes eu puder. Esse ano provavelmente não vou conseguir, porque eu estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise e tem o lançamento do Como Nascem os Fantasmas. Mas além desse livro de contos que eu pretendo lançar, não sei quando, eu gostaria de escrever um novo romance. Eu esbocei algumas ideias e escrevi alguns capítulos. Vamos ver. Estamos aguardando ansiosamente, também aguardando aí o lançamento de Como Nascem os Fantasmas, que é dia 10 de junho, né? 10 de junho. Bacana, muito obrigada, Verena, por esse papo. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais do processo criativo. Obrigada a você, obrigada a vocês, amei participar, foi muito bom. E o BDF Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau.